Pedro Passos Coelho vai anunciar hoje ao país mais medidas de austeridade. A declaração vai ser feita às 19 horas e 20 minutos. O Primeiro-Ministro vai dar a conhecer aos portugueses as novas medidas de austeridade que vão ser necessárias ainda este ano para se cumprir um déficit de 5%, abaixo dos 5,3% estimados. Ainda assim, o déficit de 2012 ficará acima dos 4,5% acordados no memorando da Troika. Para cumprir o déficit de 5%, Passos Coelho terá de anunciar medidas do lado da despesa. Depois da derrapagem orçamental conhecida até julho, têm sido levantadas várias possibilidades de mais austeridade ainda para este ano e para o próximo. Passos Coelho deverá anunciar um segundo orçamento retificativo para este ano, que permita reafetar parte da dotação prevista para pagamentos de juros a outras rúbricas do orçamento e também avançar com as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2013 e as medidas necessárias no próximo ano para se cumprirem estes objetivos. O Governo está a avaliar também um novo aumento do IVA em mais bens e serviços. São as alternativas para compensar o corte dos subsídios na função pública e dos pensionistas. Depois da decisão do Tribunal Constitucional de suspender o corte dos subsídios aos funcionários públicos e pensionistas, há que arranjar uma solução. E a solução passará por uma mistura de medidas do lado da receita fiscal e da despesa orçamental. Segundo apurou o Diário Económico, o Governo está a estudar novos aumentos da taxa de IVA de alguns produtos como uma das medidas alternativas, sendo dos alvos o chamado gasóleo verde, mais barato e normalmente usado por empresas de transporte de mercadorias, caminhos de ferro, embarcações e tratores agrícolas. Poderá passar da taxa intermédia de 13% para os 23%. Estas novas mexidas do IVA são apontadas como necessárias para financiar a redução da taxa social única a introduzir pelo Governo em 2013. Além disso, apenas um dos subsídios dos trabalhadores e reformados do Estado deverá ser suspenso, sendo o outro compensado com uma sobretaxa de IRS no setor privado no próximo ano. A combinação de medidas para aumentar a receita fiscal no âmbito do Orçamento do Estado para 2013 esteve nos últimos dias a ser analisada com a Troika no âmbito da 5ª avaliação, cujas conclusões deverão ser conhecidas no início da próxima semana. Mas a Troika considera que há margem para mexer nos impostos indiretos. Esta semana, o próprio Primeiro-Ministro veio garantir que não descarta nenhuma possibilidade de novo aumento de impostos. Jorge Bacelar Gouveia, Vitalino Canas, deputado do Partido Socialista, e Carlos Marques de Almeida são convidados deste Enfoque. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Sr. Deputado, começo por si. Aparentemente tudo indica que o Primeiro-Ministro apresentará daqui a sensivelmente uma hora mais medidas de austeridade. Existiam outras alternativas, caso este cenário se confirme? Bem, temos de ver aqui o que é que se entende por medidas de austeridade. É óbvio que se forem medidas no sentido de aumentar impostos, se forem medidas no sentido de diminuir alguns serviços sociais que já estão em algumas medidas bastante magros, podem ser consideradas medidas de austeridade. Se forem medidas que vão às célebres gorduras do Estado, que se andou a falar durante algum tempo e depois desapareceram, talvez não sejam medidas de austeridade e se calhar são medidas necessárias. Portanto, vamos ver. Eu não sei que medidas é que vão ser apresentadas, não sei se são medidas apenas para este ano, para compensar esta derrapagem do déficit que foi já reconhecido perante a Troika, se é também já um conjunto de medidas para o ano que vem, que naturalmente requererão outras medidas de outra natureza, não sei. Vamos ver, não queria comentar antecipadamente medidas que ainda não conheço. Mas admite que o Governo neste momento tem espaço para avançar, por exemplo, com um agravamento fiscal? Eu acho que não. Vamos ver, eu espero que o Governo tenha lido, como deve ser, não apenas o acórdão do Tribunal Constitucional em relação aos subsídios de férias e Natal de funcionários públicos e de pensionistas, não apenas tenha lido bem esse acórdão, como tenha lido bem a argumentação que eu próprio e outros deputados do Partido Socialista subscrevemos na solicitação da fiscalização abstrata sucessiva dessas medidas. Porque se o tiverem feito e se o tiverem visto com atenção, terão a possibilidade de verificar e pelo menos refletir sobre isso, não quer dizer que aceitem imediatamente, mas que pelo menos poderão refletir sobre isso, que existem também alguns argumentos que são argumentos que contrariam a possibilidade de um aumento generalizado, mais generalizado ainda de impostos. Ou seja, o Tribunal Constitucional entendeu que estas medidas do Orçamento de 2012, dos subsídios de férias e de Natal,
destas categorias, funcionários públicos e pensionistas, eram inconstitucionais por violação do princípio da igualdade. O Tribunal Constitucional falou de uma igualdade proporcional, que é uma coisa que eu não sei bem o que é que quer dizer, mas princípio da igualdade. Mas, para além disso, o Tribunal Constitucional não fez a apreciação de alguns argumentos, designadamente ao nível da violação do princípio da confiança e da violação do princípio da proporcionalidade, que esses argumentos também são argumentos contra o aumento generalizado de impostos de forma desproporcionada, de forma intolerável em relação a certas categorias das nossas populações, designadamente também ao nível privado. Portanto, espero que no desenho das medidas para compensar o deslize orçamental que terá reflexo necessário também em 2013, que o Governo tenha em conta que o aumento dos impostos, do ponto de vista constitucional, se for com uma certa configuração, também pode configurar um problema de inconstitucionalidade. Mas eu diria que o aumento dos impostos, até o principal problema, talvez não seja um problema de constitucionalidade, é um problema de sensatez. Ou seja, eu acho que já há demasiadas pessoas bem situadas e bem informadas a dizerem, e portanto o Governo devia ouvi-las, que um aumento de impostos, nesta altura, se calhar tem um efeito contraproducente. Não apenas porque se calhar vai incentivar a fuga fiscal, vai incentivar, se calhar, a economia escondida, não apenas também vai incentivar a possibilidade das pessoas deixarem de consumir ou consumirem menos e, portanto, a economia ainda terá aí um impacto mais pronunciado daquele que já está a ter. Portanto, questão em conclusão, aumento de impostos do ponto de vista constitucional pode suscitar dúvidas, pelo menos se tiver uma certa configuração, mas sobretudo do ponto de vista da razoabilidade e da sensatez, suscita muitíssimas dúvidas. Não sei se o Governo, com aumento de impostos, não vai ter um resultado exatamente inverso, que é dever ainda diminuir a receita fiscal. Ou eventualmente ainda pior. Jorge Bacelar Gouveia, o Governo tem espaço para um agravamento da carga fiscal? Eu acho que terá algum espaço, enfim, embora não seja fácil para mim, nem para nenhum de nós, fazer aqui um exercício de adivinhação em relação àquilo que o Primeiro-Ministro vai dizer. Mas penso que é mais fácil adivinhar o que vai dizer em relação a 2012 do que aquilo que vai dizer em relação a 2013. Bem, em relação a 2012, o ano está a terminar, falta, na prática, um trimestre, e penso que a resolução do problema passa mais pela receita do que pela despesa, porque não é até dezembro que se vai despedir funcionários, ou que se vai fechar serviços, ou que se vai diminuir a atividade do Estado nas várias funções que tem. Portanto, duvido muito que medidas anunciadas para 2012 tenham que ver com a redução que seja significativa da despesa. E, portanto, penso que a principal medida a anunciar ainda em 2012 vai ser como o ano passado, a sobretaxa em relação ao IRS e até ao IRC. As informações que nós recolhemos até agora, eventualmente de poderem ser confirmadas ou não, é que o Primeiro-Ministro vai anunciar mais medidas de austeridade já para este ano e também para o próximo, que algumas dessas medidas passam por um agravamento de alguns bens do IVA e a sobretaxa. Portanto, a sobretaxa, essa para os impostos sobre o rendimento. E, portanto, aqui a questão que se tem colocado sobre o subsídio do Natal, portanto, que é pago em novembro, e, portanto, já o ano passado houve essa sobretaxa que, a meu ver, desse aspecto bem, e não suscitava problemas de inconstitucionalidade, abrangia todos os rendimentos, quer dos funcionários públicos, quer dos funcionários privados, e, portanto, mas agora há um problema, porque os funcionários públicos não têm subsídio de Natal, porque ele só vai ser reposto a partir de 2013 com a decisão do Tribunal Constitucional. E, portanto, também há aqui um problema de saber como é que se vai tributar apenas o subsídio dos privados, não havendo tributação dos públicos, porque não há lá nada, porque o subsídio não é entregue aos funcionários. Eu acho que a solução, enfim, como defendi, aliás, num jornal recentemente, será a de o Estado devolver o subsídio de Natal, portanto, revogar essa suspensão, e depois tributar, então, igualmente sobre todos os subsídios públicos e privados, como fez o ano passado. Penso que seria uma medida mais justa. Porque, simplesmente, o Estado não pode impedir as empresas privadas de pagarem o subsídio de Natal, porque o dinheiro depois ficaria nas empresas e não reverteria para o Estado. E também não pode criar uma taxa ou um imposto só para as empresas que arrecadassem esse dinheiro e não se aplicando genericamente a todos aqueles que têm capacidade contributiva, de acordo com os princípios constitucionais também que regem o país em matéria de fiscalidade. Portanto, penso que vai ser isso. O IVA, como é um imposto de consumo,
É um imposto que pode ser aumentado, portanto, e não está dentro de uma lógica de um ano fiscal completo, portanto, pode ser aumentado aos trimestres. E, portanto, se a medida for aprovada em setembro, pode entrar em vigor a partir de 1 de outubro, portanto, para o último trimestre. Mas penso que ainda há uma margem para a redução de alguns subsídios no âmbito da segurança social. Reduzir subsídios de desemprego ou outro tipo de subsídios que o Estado tenha, ainda aí poderá fazer algumas poupanças. Mas, evidentemente, que a situação que se está a viver é uma situação dramática, mais do que o ano passado, e é uma situação que está a acontecer porque, em grande medida, as medidas falharam, isso é preciso dizer. Houve uma incapacidade por parte de certos governantes de antecipar um cenário de crise que, mesmo no ano passado... governantes do atual governo, nomeadamente o Ministro das Finanças, porque eu penso que a grande responsabilidade do falhanço de algumas medidas é, principalmente, do Ministro das Finanças, porque ele é que tem sido o cérebro e o motor de muitas dessas medidas. Mas, portanto, eu acho que também este momento que nós estamos a viver deve ser um momento para o Primeiro-Ministro fazer uma avaliação sobre o desempenho de alguns dos seus ministros e, portanto, ver, ao fim de um ano, o que é que correu bem e o que é que correu mal, quais os ministérios em que as medidas foram aplicadas e resultaram e quais os ministérios em que as medidas que foram aplicadas não resultaram ou tiveram até efeitos perversos. Isso parece-me evidente no caso do Ministério das Finanças, porque o Ministro das Finanças, sobretudo, bem qualificado como é o Ministro Vítor Gaspar, certamente tem coragem para tomar medidas, mas também tem que ter a capacidade de antever o efeito perverso que essas medidas têm. E, de facto, errou completamente num conjunto de medidas que foram tomadas e que têm este resultado desastroso de não cumprir o déficit, de asfixiar a economia, de as pessoas terem de recorrer a certos meios, enfim, pouco próprios, para continuarem a viver, como é o caso da fuga fiscal. E, portanto, também penso que está na altura de propor medidas, mas também de fazer um balanço em relação àquilo que alguns governantes têm feito e, portanto, à altura também de fazer mudanças no governo. Carlos Marques de Almeida, este desempenho em termos de execução orçamental conhecido de todos e o eventual anúncio de novas medidas de austeridade representam, de facto, um fracasso do governo, das políticas seguidas até agora? Eu julgo que é um fracasso total e absoluto. Este governo apresentou-se com uma bandeira, e a bandeira era exatamente executar o memorando da Troika, para além daquilo que estava estritamente escrito e acordado, colocando uma folga sobre esse memorando. Portanto, o que foi prometido é não fazer apenas aquilo que estava assinado, mas fazer mais do que aquilo que estava assinado. Isto do ponto de vista objetivo. Do ponto de vista de timing, foi prometido também, e foi dada essa expectativa aos portugueses, que isso seria feito em metade da legislatura. Portanto, não estamos ainda a meio da legislatura, mas é óbvio que ao fim de um ano o Governo falhou em toda a linha. Falhou também em termos estratégicos, porque em vez de perceber, e como a Troika disse esta semana, que o memorando não é o memorando da Troika, mas é o memorando de Portugal, não percebeu que era fundamental que na execução do dito cujo memorando houvesse uma partilha e uma corresponsabilização de quem assinou antes das eleições e de quem executou depois das eleições. O que o Governo fez foi pura e simplesmente apropriar-se do memorando, como se o memorando fosse, de alguma forma, uma pedra de toque e uma solução mágica para a sua afirmação enquanto força política. E, nesse sentido, falhou mais uma vez. O resultado é que nós estamos, ao fim de um ano de governação, pela primeira vez, nesta quinta avaliação, esta é uma avaliação verdadeiramente feita sobre resultados objetivos e os resultados são desastrosos. Desastrosos não só apenas do ponto de vista económico e financeiro, mas também desastrosos do ponto de vista político. Porque deu espaço político ao Partido Socialista para o Partido Socialista se deslocar, se afastar completamente daquilo que é o memorando da Troika. Neste momento, nós ouvimos o líder do Partido Socialista falar como se o Partido Socialista nunca tivesse estado no governo, como se nunca tivesse sido assinado rigorosamente nada. Esse foi um erro, mais uma vez, em termos de estratégia política, porque o governo deixou um vazio, e esse vazio foi inteligentemente e normalmente, como em política, ocupado pelo Partido Socialista. Portanto, neste momento, e acho muito bem que pela primeira vez, e só à quinta avaliação, o Primeiro-Ministro de Portugal venha dizer aos portugueses o que é que vai fazer. Acho que não estou de acordo que ele deva dividir as medidas entre 2012 e 2013. Julgo pelo contrário. E também acho que o timing também não é o timing mais inteligente. Ou seja, na véspera de uma partida de futebol, 45 minutos antes, ele vai fazer uma declaração destas. Se calhar há alguma concomitância.
Não, nada disso. Seria durante a partida do Nada futebol. disso. Não chegámos lá. Quer dizer, o perfeito seria no intervalo. No intervalo seria perfeito. Mas ainda houve algum bom senso e antecipou-se 45 minutos. O que dá sempre a ideia de que o Governo pretende vir anunciar algo de grave e, de alguma forma, aquilo que se passa a seguir vai diluir, de alguma forma, na mente dos portugueses aquilo que se vai passar. Mas o que eu acho é que perguntou o João que se há espaço para aumentar impostos. Eu não porei essa questão. Eu colocaria a avaliação na base da necessidade. O Governo pode ou não pode ter espaço, mas o Governo tem a necessidade de aumentar impostos. Que impostos vão aumentar? Não sei. Isso caberá certamente ao Ministro das Finanças, com o agrément do Primeiro-Ministro, encontrar qual é a folga, muito entre aspas, a folga possível neste momento para aumentar a carga fiscal. Porque o reajustamento que tem que ser feito, não para este ano, mas para o próximo ano, e daí que o que devia ser apresentado neste momento era um programa, de alguma forma, não apenas com incidência sobre este ano, mas com incidência sobre este ano e para o ano que vem, portanto um programa mais abrangente, com medidas não apenas avulsas de aumento da carga fiscal, mas naquilo que é fundamental, reformas estruturais e, sobretudo, corte na receita. Porque isto é um governo que se apresentou aos portugueses e foi eleito aos portugueses numa plataforma liberal. E é o governo que mais aumentou... O PSD não é liberal. Eu não disse isso. Há um equívoco Eu qualquer. não disse isso, não há equívoco nenhum. Aquilo que eu sei do PSD, se calhar pode estar no partido errado, mas eu acho que o PSD não é liberal. A frase que eu disse foi: este governo apresentou-se com um programa eleitoral de base liberal. Não falei no Partido Social Democrata. Sim, mas o governo, que eu saiba, foi indicado pelo PSD. Ok, mas isso é um problema que o PSD tem que resolver. Bem. Se calhar neste momento coabitam Só para terminar, muitos PSDs. Portanto, este é um governo do PSD que se apresentou numa ala mais liberal, ok? E que, por ironia, é aquele que mais esmaga os portugueses com uma carga fiscal absolutamente indescritível. E a partir de um determinado nível, não é apenas a questão da receita ou a diminuição da receita não proporcional ao aumento do imposto, é a entrada em risco moral que o país enfrenta. E é isso que é preocupante, julgo eu. Com as eventuais consequências inerentes. Vítor Nicanas, o Presidente da República já comentou este eventual cenário de um anúncio por parte do Primeiro-Ministro de um agravamento das medidas de austeridade e afirmou que o acréscimo de sacrifícios, estou a citar, deve incidir sobre aqueles que ainda não os suportam. Que setores da sociedade é que ainda não suportam os sacrifícios? Se é que partilha da opinião do Presidente da República? O Presidente da República deveria os talvez de capital, especificar, os muito ricos. Porque o problema é o seguinte, é que os muito ricos, admitindo que não suportam ou não suportam o sucesso, os muito ricos, em princípio, se houver equidade, também estarão já a suportar, nem que seja através dos seus impostos. Mas eventualmente não estarão a suportar o sucesso. Agora, o problema é o seguinte, é que se porventura se agravasse a carga fiscal sobre os muito ricos, se criassem impostos sobre as fortunas, os patrimónios, eu tenho muitas dúvidas, não sou fiscalista, nem sou financista, mas tenho muitas dúvidas que se resolvesse o problema que nós temos, um problema sério por aí. Portanto, admito que do ponto de vista do statement político, dizer, bem, agora vão buscar àqueles que ainda não suportaram, que seja um statement que nos une, como é óbvio, sim, se houve quem não tivesse suportado ou não tivesse suportado o suficiente, deve-se ir lá, mas eu não tenho a certeza que isso resolva o problema que foi criado. E deixe-me dizer o seguinte, eu acho que havia alguma expectativa. Este anúncio falou já do timing, a questão do timing. Bem, não é só a questão do timing que me suscita questões, é a questão de saber da necessidade deste anúncio. Porquê este anúncio? Foi uma imposição da Troika? E antes do orçamento. Foi uma imposição da Troika? Foi uma combinação que se fez com a Troika? Houve a necessidade de assumir compromissos e de esses compromissos serem já divulgados enquanto cá estão os nossos parceiros internacionais? Porquê agora? Realmente, que necessidade há de o fazer agora? Eu admitiria que o Primeiro-Ministro viesse à televisão, não sei se é isso, pelo menos não é essa a expectativa que existe, mas admitiria que o Primeiro-Ministro viesse à televisão dizer qualquer coisa do género. Enganados, não é? Primeiro,
do ponto de vista europeu, houve aqui um passo muito importante. Eu Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, não fiz muito para que este passo fosse dado, vale a verdade que se diga, mas houve aqui um passo importante, ao nível europeu. Um passo que muita gente entende que é um passo importante e que certamente irá ter consequências ao nível do nosso próprio programa de ajustamento e também das nossas possibilidades de acedermos ao mercado no dia 23 de setembro de 2013. Em segundo, tivemos aqui a análise da Troika e a Troika constatou aquilo que é óbvio, ou seja, que não vamos conseguir cumprir este ano os objetivos do déficit. Até podia apresentar uma justificação qualquer a tirar para fora. Isto foi porque houve aqui um desenvolvimento ao nível europeu, ao nível mundial das economias que nós não estávamos à espera. A Troika reconheceu isso e, portanto, a Troika deu-nos mais tempo. Eu acho que havia muita gente a pensar que, se calhar, o desenlace deste quinto exame seria mais tempo. Até porque esse mais tempo já foi concedido à Grécia, já foi concedido à Irlanda. Portanto, mais tempo. Não 2013, mas um ano mais, 2 anos mais, o que fosse. Será que o Primeiro-Ministro não vai dizer isso? Eu acho que se compreenderia que se viesse dizer. Agora, o Primeiro-Ministro, sinceramente, dizer isso e o resto, não é? O Primeiro-Ministro vir à televisão dizer, bem, nós tivemos aqui a Troika, nem quisemos pedir mais tempo, nem nada, o que nós queremos é executar o programa no tempo que ele está definido, e para executar o programa no tempo que está definido, ou seja, 5% este ano, eram 4,5%, mas admitindo que se passa para 5% este ano e 3% no ano que vem, nós precisamos fazer isto, isto e isto. Diminuir aqui, aumentar ali, impostos acolá, no ano que vem necessitamos de ter ou diminuição de receitas ou diminuição de despesas ou aumento de receitas de 6 mil milhões de euros adicionais e, portanto, vamos fazer isto. Bom, eu acho que se o Primeiro-Ministro vier dizer apenas isso, será muito surpreendente e será um motivo de grande desgaste do Governo, devo dizer. Porque as pessoas não estão à espera disso. As pessoas estão à espera, neste momento, posso avançar que o a Governo... informação de, por exemplo, que a Troika concedeu mais tempo a Portugal. Eu acho que só compreenderia uma ida à televisão do Primeiro-Ministro hoje, nestas circunstâncias mais ou menos dramatizadas, se fosse para dar más notícias, mas também dar boas notícias. Ir à televisão apenas para dar más notícias, não compreendo porquê agora, e sobretudo não compreendo porque é que só há más notícias. Eu acho que, nesta altura, havia condições, com muita gente a pressionar a Troika nesse sentido, e com a Troika a dar sinais de abertura, designadamente o FMI e também um pouco a Comissão Europeia, havia possibilidade, certamente, do Governo negociar com a Troika um abrandamento do ritmo do nosso programa de ajustamento. Se o Primeiro-Ministro for à televisão, não para anunciar isto, mas para anunciar simplesmente mais sacrifícios, mais austeridade, eu acho que vai ser uma grande desilusão para muita gente neste país e penso que será um sinal de, não direi de incompetência, mas se calhar de incapacidade do Governo para compreender o país que tem e também de aproveitar as oportunidades que tem. Jorge Bacelar Gouveia, em termos políticos, a saúde da coligação está menos boa? Isso parece evidente. Não há memória de uma coligação, mesmo recordando a coligação no tempo em que o Dr. Durão Barroso era Primeiro-Ministro, não há memória de haver estas discrepâncias, ainda que sejam discrepâncias ao nível discursivo. Isto é, não há discrepâncias depois em votações do CDS votar uma coisa e o PSD votar outra. Pronto, até à data isso nunca aconteceu. Mas penso que são aspectos preocupantes, até porque essas discrepâncias já atingiram um aspecto que eu acho que era fundamental e pelo qual, aliás, o PSD sempre se bateu na sua história política, que é a reforma eleitoral. Não só a reforma eleitoral autárquica, essa é que estava agora em causa, como também a reforma eleitoral já para o Parlamento. Aliás, nesse aspecto, até o Dr. Passos Coelho sempre teve ideias interessantes, como aquela de introduzir em Portugal o voto preferencial, no sentido de tornar a eleição mais próxima do eleitor. Ora, se o PSD desiste de fazer essa reforma, deita por terra um trunfo e uma bandeira eleitoral que era da máxima importância só porque o CDS assim o exigiu. Agora, esse problema já era previsível quando se fez a coligação dos dois partidos não estarem de acordo em relação à reforma eleitoral autárquica, visto que ela, de facto, com a escolha dos vereadores por parte do Presidente da Câmara,
tem como consequência prática óbvia a eliminação dos pequenos partidos no âmbito do espectro partidário autárquico, visto que é mais reduzido e, portanto, há uma maior concentração nos dois grandes partidos, o PSD e no PS. E, portanto, penso que, desse aspecto, é um sinal preocupante de cedência do PSD numa bandeira que lhe era essencial e que julgo que deve tomar em consideração. Agora, eu não sei o que é que vai acontecer daqui a minutos. Eu lembro é que, neste mesmo estúdio, há 3 semanas atrás, lembro que comentava o discurso do Primeiro-Ministro no Pontal, na quarteira, salvo erro, a dizer que para o próximo ano havia já sinais de inversão da recessão. Mas se neste discurso vai haver o anúncio de impostos, mesmo que sejam impostos já para este ano, portanto não se aplicam no próximo ano, mas certamente tem uma implicação de não ver, obviamente, sinais de recessão. E, portanto, não sei se o discurso que nós vamos ouvir dentro de minutos não será a revogação do discurso que o Primeiro-Ministro fez do Pontal há 3 semanas atrás. Mas temos um minuto para terminar aqui a nossa conversa. A coligação entre o CDS-PP e o Partido Social Democrata está em deterioração acelerada? É óbvio que há algumas tensões. Relativamente aqui não só com esta questão da lei eleitoral autárquica, mas com a questão dos impostos. Isso é um exemplo, mas há outros. O que o Salvador disse é interessante, é porque... Exatamente. Mas isso foi um amor súbito que o Dr. Paulo Porta descobriu para a RTP. Ainda está por explicar. Mas relativamente àquilo que disse, eu já várias vezes disse, é que a palavra do Primeiro-Ministro é uma palavra muito desvalorizada. E a palavra do Primeiro-Ministro tem um prazo de validade. E esse prazo de validade, à medida que o tempo tem passado, é cada vez menor. Repare, nós estamos já aqui na expectativa de ouvir o Primeiro-Ministro dizer exatamente o oposto do que disse há 3 semanas. Este é o prazo de validade da palavra do Primeiro-Ministro, o que é muito pouco e, do ponto de vista político, é devastador. Agora, o que eu acho é que, quando eu falei no timing, o timing implica, obviamente, uma razão para haver este timing. É isso que nós não percebemos, qual é a razão para haver este timing. E se há urgência, e parece que há urgência para subitamente fazer uma declaração ao país, eu acho que ela só teria justificação se aquilo que fosse anunciado não era medidas isoladas e avulsas para tentar, por estado de necessidade e de desespero, ultrapassar uma situação difícil, mas sim, se houvesse sim uma comunicação ao país a dizer que aquilo que tinha sido acordado com a Troika era exatamente uma reavaliação do programa de ajustamento. Só nesse momento, só nesse sentido, é que, ponto 1, a autoridade do Primeiro-Ministro saía reforçada, os portugueses percebiam e os portugueses dar-lhe-iam ou não o benefício da dúvida. Meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença neste Enfoque. É sempre um prazer tê-los aqui no Enfoque de hoje. Tentamos antecipar aquilo que daqui a breves instantes o Primeiro-Ministro vai dizer ao país.